Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo que vocês amaram esse quadro aqui no canal, que é contando minhas experiências espirituais enquanto eu faço a maquiagem. Como sempre, eu sempre deixo pra gravar esse vídeo quando eu tenho que me arrumar pra fazer algum trabalho. Porque quando eu vou me arrumar pra sair, por exemplo, pra rolê, me maqueio muito assim em cima da hora, acabo fazendo tudo com muita pressa, então não adianta gravar esse tipo de vídeo nesses dias. E quando eu vou sair pra um lugar aleatório assim, eu não me maqueio. Então, enfim, essa é a melhor ocasião pra me gravar pra vocês. Dessa vez eu peguei o celular da minha mãe, bati no meu rosto, pra me poder usar como cola, pra mim não esquecer de nada, porque sempre que eu vou gravar esses vídeos, às vezes eu acabo esquecendo de algum detalhe, alguma coisa, então eu anotei aqui os acontecimentos que eu vou contar hoje nesse vídeo, minhas experiências espirituais 3.0 já. Se você não assistiu os outros vídeos, vai lá, corre, assiste, tá muito legal, vocês gostaram bastante. E se vocês continuarem pedindo, eu trago mais, tá bom? É isso, gente, bora pro vídeo. Gente, eu vou primeiro hidratar a pele e vou fazer rapidinho a sobrancelha pra começar, tá? Porque são, tipo assim, a parte que mais demora basicamente é essa. Então, vou fazer rapidinho. E normalmente eu uso protetor solar, tá? Depois do hidratante. Mas como eu vou fazer essa maquiagem, vou gravar 2 vídeos e já vou tirar, eu vou deixar pra passar quando eu de fato tomar banho e deixar a pele limpinha, sabe? Se eu passar agora, eu vou meio que passar à toa. Agora, eu vou preencher rapidinho a minha sobrancelha enquanto o hidratante seca. A minha paleta é da Max Donas, é um trio. A minha cor é a 01 e eu uso a sombra do meio, que é um tom meio que neutro. Então eu vou preencher rapidinho e já venho pra contar as histórias. E ó, vamos lá. Eu não vou fazer intro nem nada, eu já vou começar falando dos assuntos assim que eu lembrei pra contar pra vocês. Cada vez eu lembro de alguma coisa diferente. Quando eu era da igreja evangélica, eu ia muito pro monte. Eu comecei a subir no monte desde muito cedo. Ai, meu pé. Desde muito novinha. Quase criança mesmo. E eu ia muito no monte. E o monte é um lugar onde os evangélicos falam que a gente vai pra ter mais intimidade com Deus. E lá não só vai evangélicos, né? Vai pessoas de diferentes religiões, vai pessoas que não são de religiões, assaltando, se esconder, porque é um monte de mato, né? Um monte de mato no meio do nada. Então, eu ia bastante, só que teve um dia que eu vi mais coisa que o normal. E não foi só eu. Foram basicamente todo mundo que subiu o monte aquele dia. O clima tava bem pesadinho, sabe? E eu lembro que a gente ia muito. Pra quem mora aqui no ABC, sabe onde é o Seleta, né? E eu ia muito no Monte Seleta. O Monte Seleta, ele é um monte bem tranquilo, ele tem uma estrada, então pra subir é muito tranquilo. Então, nesse dia específico, a gente decidiu ficar na parte de baixo. E a parte de baixo era o seguinte, você entrava no monte, virava à direita, tinha um caminho que era mato, onde normalmente ficavam os cavalos, e depois tinha como se fosse mini vales, sabe? Que a gente ficava pra orar. E esse dia, gente, eu não era, tipo assim, já muito crescida, mas eu lembro do que eu vi, sabe? Eu não lembro, assim, com riqueza de detalhes o porquê todo mundo viu aquilo, mas eu lembro de alguns flashes, podemos se dizer assim. E aí, a gente subiu esse monte, a gente já estava acostumada a ir nesse lugar, que era lá embaixo. E como já não era a primeira vez que a gente ia nesse valezinho lá embaixo, a gente já meio que conhecia o lugar, né? Já conhecia o caminho. E aí a gente foi em fileira, só que nesse dia, gente, tava muito diferente o lugar. Eu me recordo que tava muito bagunçado, as árvores, alguns troncos estavam quebrados, então o caminho parecia muito poluído, parecia uma mata fechada, sendo que tinha um caminho, tinha como se fosse a trilha, sabe? Então a gente já achou estranho por aí. Nesse meio tempo, eu não me lembro de ter visto algum espírito, alguma entidade lá. Mas eu lembro que os pastores que estavam levando a gente, guiando, pediram pra gente já começar a orar, antes mesmo de chegar
no vale, né? Onde a gente ia de fato ficar, permanecer pra continuar a oração. E aí a gente começou a orar, tava um clima bem pesado, bem ruim. Vou vir com o meu corretivo da Natura Aquarela. Minha cor é claro 020, acho que é. É claro 20. E aí, enfim, chegamos, lugar muito estranho, tava bem feio lá. Chegamos lá e começamos a orar. Gente, eu nunca tive medo, eu acho que por eu ir desde pequena, eu nunca tive medo de monte. Tem gente que tem pavor, né? Que tem medo de ver espírito lá. Mas como eu sempre vi, e como eu tenho sempre essa ideia na minha cabeça de que você vai ver espírito se for pra você ver. Sendo noite ou dia, claro ou escuro, você vai ver de qualquer jeito. Não é só igual filme de terror, que tem que estar um breu, sabe? Então, enfim, eu não tinha medo. E minha mãe, ela ia junto comigo. Eu fui pro monte, gente, antes da minha mãe, vocês acreditam? Eu comecei a ir bem novinha mesmo, foi antes dela. Mas nesse dia ela tinha ido também e a gente sempre se espalhava. Era um lugar bem grande onde a gente ficava, então a gente se espalhava, cada um ia orar em algum cantinho. E subindo ao monte, eu também, não só nesse dia, mas em outros dias, eu também já vi muitas oferendas, muitas coisas. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, eu não entendo muito bem sobre esse tipo de trabalho, mas eu já vi. Só que eu não posso afirmar pra vocês o que é, mas eu já vi muito espírito guardando aquelas oferendas, aquele tipo de trabalho, sabe? Então, enfim, eu já vi muito isso, porém, como eu nunca fui da Umbanda, eu não tenho como falar pra vocês com riqueza de detalhes o que é, como funciona, por que está ali, mas já vi bastante. E aí, beleza, a gente subiu, ficou lá, cada um caçou seu cantinho pra orar e eu lembro que eu fiquei em pé. E no monte, gente, não tem luz, a gente não deixa nenhuma luz acesa, porém à noite ela é bem clara, né? A luz da lua, ela é bem clara. Então eu conseguia ver tudo, assim, claramente. Eu não tive dificuldade, igual quando eu queria achar minha mãe, eu conseguia achar minha mãe. Então não é tipo um breu totalmente escuro, sabe? Mas a gente não deixa nenhum tipo de luz acesa. E aí, enfim, a gente estava lá, já tava um clima bem pesado. Eu senti que os pastores estavam orando de uma maneira mais fervorosa, sabe? E eu, como sempre via as coisas, eu já comecei a ver. Comecei a orar, porque ver entidade, ver espírito, demônio, nunca, assim, me intimidou ao ponto de eu paralisar, sabe? Eu sou bem habituada mesmo. E aí, beleza. Eu me lembro que nesse dia eu tava em um lugar meio que sozinha, assim, sabe? Eu achei um buraco lá e fiquei orando em pé sozinha. E eu lembro de ter visto um bode e muita gente, parecendo cigano, só que eu sei que não era cigano. Mas mulheres, sabe? E eu ouvi elas cantarem, elas estavam tipo em uma roda. E eu escutava elas cantarem, eu via esse bode e eu fiquei meio amedrontada. Eu fiquei meio que, meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu acho que eu fiquei amedrontada pelo fato do clima já tá bem pesado. Assim que a gente chegou lá, a gente sentiu que não tava normal aquele dia. Então, o que eu fiz? Saí de lá. Eu fiquei com muito medo, gente, não tenho culpa. Eu fiquei com medo, eu falei, oh Deus, meu Deus, você me ajuda aqui. E aí eu saí e fiquei de frente a uma árvore, o que não adiantou muito, eu já vou contar pra vocês. E aí eu saí desse buraco que eu estava, fiquei cagada de medo, fiquei com muito medo, gente. Eu senti uma vibe muito ruim. E aí, em frente a esse tronco dessa árvore, eu tava lá orando, eu tava literalmente em frente. Eu vi uma cobra coral subindo, só que não era uma cobra coral, porque pra quem sabe, uma cobra coral, ela não é tão grande, né? Ela é até pequena. Era uma cobra coral bem da grossa e bem grande. E aí eu vi ela subindo e se enrolando no tronco da árvore. Foi um dia muito aleatório. E depois que eu saí do primeiro buraco que eu tinha ido pra orar, o pastor foi até lá e começou a repreender algumas coisas de bruxaria, sabe? Magia negra, essas coisas. Então, não sei se tem algo relacionado, mas eu vi que ele foi lá orar. E depois eu contei pra minha mãe falou, eu vi também que ele tinha ido lá. Deixa eu contar pra vocês
outro dia, outra ocasião que aconteceu também no monte. Já que a gente tá aí nesse papo de monte, já vou aproveitar pra contar. Nesse mesmo monte do Seleta, só que agora no lugar onde a gente orava de costume, que é subindo um pouco lá em cima, a gente orava em um vale que era tipo assim, um miolo, sabe? Era muito apertado lá. Há boatos que aconteceu um suicídio lá. Não sei, gente, informar se é verdade, mas o povo da igreja contava essa história. Que cometeram suicídio lá, uma mulher, enfim, não sei se é verdade. E aí, enfim, um belo dia a gente tem o costume de... A gente tinha o costume de, na igreja, pedir para as pessoas mandarem pertences, sabe? E aí a gente leva pro monte pra orar. Alguma foto de alguém que está doente, ou alguém que, sei lá, você acha que precisa de algum tipo de libertação. E a gente leva e ora nessa foto, nessa peça de roupa, em uma chave, seja o que for, sabe? Então, nesse dia, a gente orou, normal, como de costume. Eu não me recordo de ter visto algo enquanto eu orava. E aí, beleza. No final, quando a gente já estava quase indo embora, a pastora falou assim, gente, vamos orar nos pertences que as pessoas deixaram no culto, né? E aí, beleza. E uma das coisas que a gente teve que orar foi em uma roupa de criança. E aí, gente, enfim, beleza. Tava lá a roupinha, a gente começou a orar, a gente fez um círculo em volta da roupa, demos as mãos, né? E começamos a orar. Só que em um belo momento da oração, eu me senti muito incomodada. E aí eu abri o olho. Na hora que eu abri o olho, eu olhei pra baixo e fiquei meio que, sei lá, mexendo os pés. Eu me recordo disso. E atrás de mim, eu vi uma mulher. E eu tenho certeza que ela era cigana, porque eu vi os detalhes da roupa dela. E eu lembro até hoje, só que essa mulher me deu um cagaço que vocês não fazem ideia. Ela tava literalmente atrás de mim. E como eu disse pra vocês, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Então eu fiquei com medo. Atrás, assim, de mim era como se fosse um abismo, sabe? Era um buraco que se você caísse, ninguém mais te achava. Então eu falei, pronto, vai que essa mulher me puxa. Eu tinha esses pensamentos. E aí eu vi essa cigana, fiquei com muito cagaço, gente. Eu fiquei, tipo assim, eu olhava pras pessoas pra ver se alguém tava de olho aberto também, sabe? Eu fiquei muito apavorada. E eu vi os detalhes da saia dela, era como se fosse uma saia, um vestido meio que midi, sabe? Algo assim. Mas eu vi os detalhes da saia dela. E aí, beleza, a gente desceu um monte. E eu lembro que o retorno pra casa, eu vinha no carro da pastora, né? E aí eu comentei com a pastora. Eu já tinha comentado com a minha mãe na descida do monte, que eu tinha visto, né, esse espírito lá. Não sei se é espírito, entidade, se é alguém que morreu e tava, tipo, lá na roupa. Não sei, gente. Não faço a mínima ideia do que era. E aí eu falei pra pastora que eu tinha visto essa cigana. E ela disse que também viu e que o pastor também viu. Então, enfim, fiquei mais aliviada. Fiquei mais aliviada que não foi só eu, porque eu fiquei bem apavorada. Nossa, eu exagerei um pouco no blush. Mas tudo bem. Vou vir com esse iluminador, gente, da Max Love. Pó iluminador e bronzeador. Minha cor é 02 médio. Aliás, eu acho que tá até vencido, que eu tenho isso aqui faz uns 300 anos. Mas ainda não acabou, então continuarei usando. E vou iluminar alguns pontos do meu rosto, como nariz. Gente, eu vou vir aqui com lápis preto, rente aos cílios superiores, pra fazer como se fosse um mini delineado, sabe? Só que esfumadinho, porque o meu delineado acabou. Eu queria fazer um delineado pra mim não ter que colar cílios. Então, como eu não quero... o delineado acabou e eu também não quero colar cílios, então eu vou tentar fazer um mini delineado com lápis preto. E esses dias, gente, não faz muito tempo, faz tipo assim, sei lá, acho que menos de um mês. Aqui no meu condomínio, eu comecei vendo uma noiva, uma mulher vestida de noiva, de relance. Ela sempre, no começo, né, eu sempre via ela no estacionamento. Pra quem não sabe, a minha sala tem uma janela, que é a que eu tô de frente agora, e da minha janela dá pra ver a garagem. Então, eu sempre via essa mulher na garagem. Então, eu comecei vendo essa noiva, ela sempre tava vestida de noiva quando eu via ela. E, enfim, comecei a ver de relance.
Até que um dia ela me chamou pra subir até o último andar, né? Aqui o meu prédio, ele é muito pequeno, gente. Eu moro no 2º andar, só que ele só tem 5. Então é um prédio muito pequeno, não tem elevador, só tem escada. E aí, eu falei pra minha mãe, mãe, acho que eu vou. Eu sempre conto tudo pra minha mãe. Falei, mãe, acho que eu vou. E aí, eu tentei ir. Só que eu falei, ah não, isso tá um pouco estranho. Ela me chamou pra ir e eu saí de casa, fechei a porta e falei pra minha mãe, avisei pra ela, né? E aí, beleza. Quando eu comecei a subir as escadas, aqui, eu acho que em todo apartamento, as luzes são automáticas, né? Então, quando a gente pisa, já acende a luz. E eu já tava subindo e a luz não acendia. Eu falei, não. E era à noite, eu falei, não, vou nada. Vou nada. E depois desse dia, nunca mais vi ela, gente. Nunca mais. Ó, gente, eu acho que deu pra dar uma enganada, né? Olha só como é que ficou depois do rímel. Esses borrados aqui de cima, depois eu tiro quando secar. Porque se eu tirar agora, vai borrar, vai ficar tudo preto. Então eu espero secar bem pra me poder tirar. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou. Comenta se você quer outros vídeos iguais a esse. E é isso, gente. Me perdoa qualquer barulho externo. É porque tá sendo tudo improvisado, né, gente? E é isso, eu vou deixar aqui o Instagram da minha loja, o site também. Vai sair um vídeo específico sobre a minha loja, é bem legal pra quem tem interesse em abrir o seu próprio negócio. É isso, gente. Um beijão, obrigada por quem assistiu até aqui. Ah, e se você assistiu até o final, literalmente, comenta cenoura. Comenta cenoura pra mim saber que você assistiu até o final, tá bom? Beijão!